Dedé era para ser um dos maiores zagueiros da nossa nação, mas acaba de anunciar a sua aposentadoria com um fim trágico em sua carreira. O único cara que conseguiu parar o Neymar de 2012. Mas até hoje Dedé é zombado e virou um meme por ser o 63º maior brasileiro de todos os tempos. Sua carreira foi de altos e baixos, mas acabou de uma maneira lamentável, sendo odiado por onde passou. E é por isso que hoje vamos ver como Dedé foi de uma grande joia a uma das maiores decepções do futebol brasileiro. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. O que você faria se enfrentasse um zagueiro de 1,92 de altura, forte, rápido, bom no jogo aéreo, com tempo de bola quase impecável e um grande líder? E isso tudo na virilidade dos seus 20 anos. Você conseguiria passar? E se ele estivesse no seu time, você ficaria feliz? É até difícil pensar em um clube no mundo inteiro que recusaria um zagueiro desse porte, seja Vasco, Flamengo, Palmeiras, Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique. Qualquer um gostaria de contar com um zagueiro do nível que era Dedé entre 2011 e 2012. Até porque foi Dedé o único zagueiro a conseguir parar um garoto que vinha voando e não tomava conhecimento de zagueiro nenhum no nosso país e nem no nosso continente. Dedé perseguiu o menino da vila entre 2011 e 2012, seja na velocidade ou no mano a mano, grande parte das vezes Dedé levava vantagem em cima do camisa 11 e colocou o Neymar no bolso durante muitos jogos entre eles. E como se não bastasse essa dominância na defesa, o zagueiro ainda chegava com presença na área, assustava qualquer rival na bola parada. Tão dominante assim, o mito, como ficou conhecido pelos vascaínos, era alvo de grandes clubes europeus, e tudo apontava que Dedé seria o novo líder da zaga da seleção brasileira. Mas nem sempre Dedé foi tão incrível como naquela época, já que segundo os próprios vascaínos, Dedé surgiu como um touro desconhecido. Pois é, o zagueiro veio do Voltaço, onde fez uma dupla de zaga com Júnior Baiano, e em 2009 chamou a atenção do Vasco e foi contratado por empréstimo. Na época eles ainda estavam na Série B. Dedé não chegou destruindo, na verdade sua chegada foi bem discreta. Ele só jogou no último jogo daquela temporada e, para dizer a verdade, teve uma sequência de partidas terrível, até que em um confronto contra o Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil em 2010, o Vasco, sem opções, teve que colocar Dedé no jogo. Ele destruiu. E mesmo com o time eliminado, a partida fez o clube repensar se o devolveria para o Volta Redonda ou o compraria. E eles acabaram comprando. Que ótimo negócio, que se revelou uma escolha muito sábia e para a alegria do Cazé. Os caras conquistaram uma Copa do Brasil em 2011 e chegaram até as quartas de final da Libertadores em 2012, onde só foram eliminados pelo Corinthians, o campeão daquele ano. O futuro de Dedé parecia cada vez mais promissor. Imagine até onde o Vasco poderia ir, o quanto eles poderiam ganhar com um zagueiro que estava jogando o que Dedé estava. Mas nem tudo eram flores, poucos sabiam o que estava acontecendo nos bastidores. Roberto Dinamite, Eurico Miranda, na verdade, montaram um elenco que nem sequer podiam pagar, praticamente contando com novos títulos para se pagarem. O resultado desse tipo de gestão todo mundo já sabe. As dívidas do Gigante da Colina subiram a um nível que nem conseguiam pagar os funcionários como faxineiros e cozinheiros do clube. Assim, o time precisou ir se despedindo de cada uma das peças daquele elenco. Mas Dedé não queria sair de jeito nenhum. Foi o clube que ele engrenou, mesmo já tendo uma proposta do Cruzeiro na mesa. No fim, ele sentou com René Simões, que explicou que se o garoto amava o Vasco, precisava sair para o bem dos funcionários e do clube. O zagueiro até mesmo chorou com isso e foi embora para a Toca da Raposa. No Cruzeiro, o cara jogou muito bem, diga-se de passagem. Bicampeão seguido da Copa do Brasil e bicampeão seguido do Brasileirão. Só que mais uma vez, Dedé tinha se metido em um clube com uma gestão completamente incompetente. Só que antes desse problema vir à tona, outro problema bateu à sua porta: as lesões. O zagueiro acabou sofrendo uma grave lesão em seu joelho em 2014 e só conseguiu voltar a campo em 2016. Dedé poderia ter jogado uma Copa do Mundo se não fosse isso, e suas chances de jogar na Europa estavam cada vez menores. E em 2016, quando voltou, novamente sentiu dores e voltou a ficar de fora dos gramados até o ano seguinte, de 2017, onde finalmente teve um respiro dessas lesões e voltou a brilhar, ganhando a Copa do Brasil e até sendo convocado para a seleção brasileira. Só que em 2018, Dedé se envolve em sua primeira grande polêmica. No programa Bolívia Talk Show, num Já ou Jamais, foi perguntado se ele sentia saudades do Gigante da Colina, e sem pensar duas vezes, o zagueiro que chorou quando saiu do Vasco respondeu: jamais. Claro, alguns pensaram que a resposta foi para fazer aquela média com a torcida da Raposa. Porém, algumas vezes que Dedé retornou ao São Januário, a torcida do Vasco o ovacionou e o cara fez pouco caso disso. Dedé pesou, amassou e jogou fora quando falou que jogaria no Flamengo.
A partir daí, a relação de ódio com os vascaínos estava instaurada. Muitos o chamaram de traidor, mal agradecido e mau caráter, xingamentos que vieram a se repetir em 2021, só que dessa vez pela torcida do Cruzeiro. Em 2019, a Raposa acabou caindo para a Série B pela primeira vez de sua história. O principal motivo era porque o clube não conseguia manter um treinador, já que todos eram fritados pela panela composta por Dedé, Thiago Neves, Egídio, Robinho, entre outros. A parada foi tão feia que até mesmo chegou a rolar uma treta no vestiário dos jogadores com Rogério Ceni. E para piorar a situação da Raposa, o salário dos jogadores estavam atrasados, e sem isso eles pareciam pouco dedicados a querer fazer alguma coisa para o clube não cair. Nessa confusão toda, Dedé, principal zagueiro, ainda se machucou novamente, completando 1.500 dias sem jogar, e o resultado de tudo isso não poderia ser outro. A torcida ficou muito frustrada com mais uma lesão do mito, tanto que o ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires, chegou até a falar que o zagueirão já tinha ganhado mais de 50 milhões sem jogar. Como que você paga um cara ganhando 1 milhão? O Dedé ficou 1 ano e meio parado ganhando 800 mil, disse o ex-presidente. E na Série B, ganhando muito menos grana, a Raposa não teria condições de pagar um salário dessa estatura. Mas pelo menos ofereceram para o zagueiro um tratamento para seu joelho e todo o suporte devido. Só que do nada, em 2021, ainda no time, Dedé acionou a justiça para o Cruzeiro, exigindo que fosse pago os seus salários e direitos de imagem atrasados, totalizando mais de 35 milhões de reais. Qualquer um cruzeirense ficaria maluco, assim foi novamente chamado de traidor, mal agradecido e mau caráter. Depois disso, a saída era ir para a Macaca, em 2022, onde só jogou 2 jogos e novamente as lesões bateram à sua porta. Sem um laço tão grande com a Ponte Preta, Dedé saiu e de maneira inesperada foi contratado pelo Atlético Paranaense, comandado por Felipão. E diferente de sua passagem na Ponte Preta, dessa vez Dedé só jogou um jogo e depois foi praticamente expulso do Furacão por Felipão, que o flagrou falando mal dele pelas costas. Assim, o zagueirão acabou 2022 sem clube e depois de ver que não ia arrumar nada em 2023, ele decide aposentar suas chuteiras com 35 anos, o que pode ser uma idade até que avançada para um atleta de alto rendimento, mas comparando o Dedé a Thiago Silva, podemos dizer que o mito poderia ter tido uma carreira muito melhor. A aposentadoria de Dedé se concretizou porque ele não arrumaria mais nada em alto nível. Com o status e com tudo que Dedé plantou durante a sua carreira, eu acho difícil alguma torcida ainda querer abraçar esse cara. Sinceramente, é um fim triste para Dedé, assim como eu citei que seria triste para Jean-Pierre. Claro, as lesões não são culpa sua, mas suas atitudes vão ser uma mancha permanente que ficaram em sua carreira. Mas e você, o que acha do Dedé? E será que ele ainda teria vaga em algum lugar? E no seu time, você queria ele? Confesso que no meu acho que ele teria espaço, hein? Eu sou o JR, se você quiser saber como o Luis Soares foi de Gari, um dos melhores centroavantes da história, eu vou deixar no card. Espero lá, aquele abraço e tchau!